Vamos falar de futebol, pessoal, porque aqui neste canal, como vocês bem sabem, não tem esse negócio de só falar quando o dia tá bom ou quando o dia tá mais ou menos. A gente fala o tempo todo, em todas as fases e sobre tudo. Porque a vida é assim. Nesse final de semana, evidentemente, como todo mundo já está sabendo, a gente não teve um final de semana muito feliz no nosso futebol por conta da eliminação dupla na Copa Verde. Pois é, mas não é só sobre isso que a gente vai falar, não. Vamos falar também sobre o Campeonato Amazonense de Futebol, que está chegando ali na hora do funil. Tudo isso, mas antes roda a vinheta. E para você que está conhecendo agora o nosso espaço, o nosso canal, faço um convite para você, cara. Se inscreve aqui de graça, não paga nada, sem burocracia, não tem que preencher nada. É só o botãozinho aí, se inscrever, clica nesse botão que você já vem fazer parte aqui do nosso mundo. E quando você quiser ser avisado de alguma coisa que está rolando, tem um sininho de notificação, então você clica nesse sino, que aí toda vez que tiver conteúdo novo no canal, o YouTube vai se encarregar de avisar para você, olha, o Anderson jogou vídeo novo aí. Comenta também, porque é muito importante ouvir a sua opinião, o que você pensa sobre os temas que a gente está trazendo aqui. E é claro, deixa o joinha bacana, que sempre ajuda, né? Pois é, pessoal, o final de semana não foi do jeito que a gente queria, no que diz respeito à Copa Verde. Aliás, a Copa Verde, que começou em 2014... por ocasião da Copa do Mundo, ainda não teve um time amazonense numa final. E pelo visto ainda, pelo menos esse ano, não vai ter. A gente segue aí patinando, né, sem poder chegar a esse grande finale. Agora uma coisa é certa, guardadas as devidas proporções, é que eu vou analisar a participação do Amazonas, que foi eliminado para o Remo, e do Manaus, que foi eliminado para o Paysandu. São duas situações ali, evidentemente diferentes, dois momentos diferentes, divisões diferentes, porém, eu acredito que esses dois jogos eles servem para ligar luzes de alerta, tanto no Amazonas quanto no Manaus. Talvez a luz de alerta do Manaus, ela seja menos, como eu posso dizer, menos dramática, porque o Manaus vai disputar a quarta divisão, tem bastante tempo ainda. Se a gente for julgar a fase classificatória, que é uma fase regional, é um momento ali onde o Manaus vai ter muito mais tempo para poder arrumar sua casa, para poder pegar liga, para colocar reforços em campo. Já o Amazonas, ele tem uma situação um pouco mais complicada, porque o sarrafo dele é muito maior no Campeonato Brasileiro da Série B. Então vamos começar falando do Amazonas, gente. O Amazonas, ele esteve com a classificação na mão quando o William Barbel, né, conseguiu fazer aí 2 gols e deixar, como diz, a onça pintada com a mão na vaga, né? Porém, o Amazonas não conseguiu segurar o Rojão. E aí, gente, a gente tem que lembrar de uma coisa aqui que é muito importante. Porque apesar da tradição do Remo, assim como tem a tradição do Paysandu também, nunca é demais lembrar o seguinte: o Remo está na Série C. Ele vai disputar o Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. E isso, sim, isso serve para acender uma luz de alerta no Amazonas Futebol Clube, porque o Amazonas está se preparando para disputar o Campeonato Brasileiro da Série B, o dificílimo Campeonato Brasileiro da Série B. E o que ficou nítido nesses 2 jogos é que o Amazonas ainda tem que arrumar muita coisa, principalmente no sistema defensivo. Uma coisa que é fundamental. Por exemplo, você fez 2 partidas, perdeu uma, empatou a outra. Então, assim, se fosse num campeonato brasileiro já teria perdido aí 5 pontos no meio do caminho. E quando você está falando de um campeonato que é turno e retorno, todo mundo jogando contra todo mundo, ida e volta, cada pontinho faz muita diferença. E uma coisa também importante aqui, que o Luizinho falou, o Luizinho Vieira, o técnico do Amazonas FC, depois desse jogo, o que ele deu a entender ali foi o seguinte, e realmente ele sempre fala isso, é um mantra que o Luizinho tem, né? Não existem os titulares, o titular
time titular é o sistema de jogo. E à medida que ele foi trocando, ele foi perdendo bateria, foi descarregando ali o time. E ele sempre bate nessa tecla e que a ideia é o seguinte, é fazer a manutenção da ideia de jogo. Só que ele precisa ter atletas que se encaixem nesse modelo de jogo. E aí que eu acho que ele traz ali de uma forma muito sutil, de uma forma ali sendo bem cavalheiro, ali uma queixa sobre os reforços, pelo menos na minha leitura. Se vocês não leram assim, né, cada um pode dizer aqui sua opinião. Mas ele deixa ali transparecer que os reforços que chegaram para a equipe, e foram muitos, o Amazonas contratou muita gente, mas eles não têm ali a mesma pegada, eles não têm o mesmo punch, por assim dizer, do time titular. Então, isso é uma coisa que a diretoria do Amazonas FC precisa ficar ligadíssima, porque é aquela história, quando começar a Série B, o bicho pega. E a gente tem visto, isso é muito importante a gente lembrar, pessoal. Por exemplo, esse ano nós subimos aí, subiu o Amazonas, subiu o Paysandu, subiu o Operário, subiu o Brusque. Mas recentemente, por exemplo, o Remo foi bater lá e caiu. O Brusque, que foi vice-campeão brasileiro, subiu e desceu no mesmo ano. Então é necessário ficar de olho no nível do reforço, no nível do jogador que vai chegar, porque se isso não acontece, pode dar ruim, o time pode aí se perder. Aí você vai dizer, Leandro, mas você falou que estava no rumo certo ali quando ganhou o primeiro turno do Campeonato Amazonense. Vamos separar esse negócio aqui em fases, pessoal. Por quê? Eu vejo o Amazonas como um personagem ali que está lutando num videogame. Ele tem que chegar em algumas fases, tem que dar resultado naquelas fases, só que o sarrafo vai subindo. Então, quando ele ganha o primeiro turno, e eu disse assim no caminho certo, por quê? Porque era obrigação, pelo menos na minha visão, na minha leitura, era obrigação que o Amazonas conquistasse o turno. Mais do que isso, agora eu vou lançar uma outra ficha aqui. É obrigação, inclusive, que ele vença o segundo turno e não dê nem chance de uma final. Por quê? Se você comparar o elenco do Amazonas com qualquer outro que disputa o Campeonato Amazonense, é evidente que ele está na frente e que ele tem condições de fazer isso. Então, naquele primeiro momento, conquistar a vaga na Copa do Brasil, ganhar um turno, era assim a obrigação. Então, ele consegue cumprir essa etapa. A outra etapa, que para mim ele está no rumo certo aqui, é com relação à Copa do Brasil. Apesar do primeiro jogo lá ter sido super difícil, no segundo ele venceu, porém, quem assistiu o jogo com o Maringá sabe que o time criou algumas situações de gol que poderia ali ter combinado numa eliminação do Amazonas FC. Ok, mas ele subiu, quer dizer, ele passou de fase e aí agora vai enfrentar um gigante do futebol brasileiro. Nesse campeonato ali, a coisa pelo menos até agora chegou, está indo, né? Vamos ver quem vai ser o próximo adversário. Mas a Copa Verde, em termos de equiparar forças regionais, ele era um torneio que tinha essa pegada, que tinha essa oportunidade para o Amazonas se testar. E quando ele bate num primeiro clube ali mais tradicional, ele cai. Isso não é bom. Isso não é bom porque a gente está falando, volto a dizer, um time de Série C. E aí surgem sempre aqueles comentários na internet, por exemplo, sempre tem um cara que vai lá e escreve assim, mas a camisa pesou. Gente, camisa pesada é superstição. E eu provo isso para vocês, tanto que no ano passado, o Amazonas com a sua camisa novíssima, nunca tinha conquistado um título brasileiro, foi lá e ganhou do Paysandu lá dentro do Mangueirão, naquele jogo lá que vocês lembram, o Mangueiraço. Inclusive tem vídeo aqui no canal sobre ele. A camisa do Paysandu, muito mais pesada do que o Amazonas nessa ocasião, evidentemente. Muito mais tradição, aquela coisa toda. Mas foi lá e perdeu. Por quê? Porque o Amazonas jogou melhor. Então, assim, para mim, na minha opinião, não foi nem questão de peso de camisa com relação ao Remo. A questão foi, o Amazonas não se apresentou à altura do desafio e o resultado disso foi que o Remo, sim, fez uma apresentação à altura do desafio, foi lá e passou de fase.
E por ser um time da C, ele acende sim uma luz de alerta no Amazonas. Então, Amazonas, vamos dar uma acordada, vamos começar a olhar, vamos dar uma olhada nessas reivindicações do Luizinho, que ele deixa transparecer isso na coletiva, que já havia essa conversa e que ele vinha fazendo esses alertas. Então é muito importante, porque depois aquela coisa, tudo arrebenta na costa do treinador. Ele é sempre o culpado, porém, é aquela história. Muito melhor seguir com o cara, que já está fazendo o trabalho dele, reforça a equipe, porque isso é uma coisa muito óbvia, precisa reforçar, senão o Amazonas bate na Série B e volta para C. E eu tenho certeza que ninguém no futebol amazonense, muito menos na estrutura, no organograma do Amazonas FC, quer que isso aconteça. Vamos falar de Manaus agora, gente. O Manaus, ele fez o caminho contrário. Ele era o time de menor patente, a Série D, vai disputar a Série D esse ano, disputando contra uma equipe da Série B. É evidente que o Paysandu era o favorito nesse confronto. Não tem ninguém, acredito, que dissesse o contrário. Porém, uma coisa ali me deu uma pequena animada. Aliás, assim, eu tive um momento de felicidade e de tristeza nesse jogo. Felicidade por quê? Porque o Manaus ele consegue vencer o primeiro jogo em casa, 1-0. Não foi um placar assim que dissesse uau, temos a faca e o queijo na mão para se classificar. Porém, quando ele vai fazer o jogo de volta, quando ele vai jogar na Curuzu, ele simplesmente consegue ali marcar um gol aos 6 minutos com o Roney. E aí aquela história, 2-0, o placar naquele momento, apesar de ser 1-0 no jogo, mas no agregado era de 2-0. E aí o Manaus, evidentemente, teve a faca e o queijo na mão para conseguir se classificar e eliminar o Paysandu, que seria um baita feito. Porém, aquela coisa, o time acabou tomando empate e depois a virada que se configurou numa goleada. E quem, por exemplo, não assistiu o jogo, ficou repetindo aquela coisa de o Manaus tomou uma surra, foi um baile. Não foi um baile, gente. Quem assistiu sabe disso. Os gols foram saindo ali mais na reta final. Mas uma coisa inegável que a gente precisa falar sobre o Manaus. Eu acho que é menos dramático a eliminação dele, se a gente comparar com o Amazonas, por conta dos compromissos que o Amazonas tem, mas a gente tem que dizer o seguinte, o Manaus precisa aprender a fechar a casinha. Porque quando você consegue fazer 2 gols numa equipe do nível do Paysandu, uma equipe que vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série B, você não pode tomar os gols bestas que o Manaus tomou. Não pode, simplesmente não pode. Então, é importante fechar a casinha. Nesse aspecto, o antigo treinador, o Lana, tinha um histórico muito grande. Não estou fazendo aqui comparação de treinadores, tá? Porque o Renatinho também está começando agora, está fazendo o trabalho dele, porém, eu acho que não dá para a gente deixar de falar sobre isso, da arte de fechar a casinha. Porque quando você tem 2 gols de vantagem em cima do rival, num torneio de mata-mata, esse tipo de vantagem a gente não joga fora. Esse é um ponto fundamental. Então, assim, o Manaus ele precisa melhorar o seu sistema defensivo, fechar a casinha, porque aí, sim, ele tem grandes chances na Série D. Porque a Série D tem esse formato, gente, eliminatório. Diferente do Amazonas, que vai jogar a Série B, na Série D, a gente tem jogos eliminatórios. Depois da primeira fase, começa o mata-mata e de volta. Então, é muito importante que o time aprenda a fechar a casinha depois que tiver uma vitória, como ele tinha na mão ali as condições de fazer um baita jogo e eliminar o Paysandu. Não foi dessa vez, mas fica aí a luz de alerta também ligada para o Manaus nesse quesito defensivo. A nota negativa desse jogo, na minha opinião, aqui foi a expulsão do Gutierrez. E o Gutierrez é um cara que já mostrou sua relevância para o time. E, Gutierrez, você fez uma puta falta realmente para ser expulso.
E o pior, cara, numa competição nacional, aliás, não nacional, regional, mas organizada pela Confederação Brasileira de Futebol, pelo órgão nacional que gera o futebol brasileiro. E aí o que acontece? Você está suspenso agora na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro da Série D. E, cara, eu gosto do futebol do Gutierrez, eu gosto de como ele se apresenta, mas às vezes jogador de futebol, cara, tem um negócio assim que, porra, cara, eu não sei o que acontece. Parece que dá um branco, parece que dá sei lá o que no cara. Por exemplo, tava tomando de 4-1, tava eliminado, sabe? Não tem nada que nenhum jogador pudesse fazer naquele momento que fosse capaz de impedir o estrago que já estava feito. Sendo assim, você vai e dá um carrinho daquele violento, mas faz uma jogada daquela violenta, para ser expulso, sabe? Não tem quem me diga que isso é uma coisa aceitável, tá bom, Gutierrez? Então, assim, gosto muito de você, acho que você vai ser muito útil para a temporada do Manaus Futebol Clube, mas essa aí você deu um vacilo. Mas vamos falar de agora, de campeonato amazonense, porque agora sim estamos na nossa reta final aqui do Barezão, né? Já tivemos a 5ª rodada, falta apenas o jogo do surpreendente Unidos do Alvorada contra o Amazonas FC. Eu digo surpreendente porque, assim, nesse segundo turno, a equipe, olha, até o momento está na 2ª posição com 4 pontos. O mesmo, vejam bem vocês, do Amazonas FC. Então, eles devem inverter, porque eu acredito aí que o Amazonas tenha condições de vencer esse jogo, mas de qualquer forma o Unidos do Alvorada vai disputar a fase eliminatória do Campeonato Amazonense, o segundo turno. Coisas da velha raposa, né? A Derbaulana, que agora está treinando o Unidos. Porém, é aquela coisa, né? Tecnicamente, o Unidos, nesse momento, não dá para dizer tecnicamente rebaixado. Matematicamente, ele está rebaixado, porque ele fecha na 8ª posição com 5 pontos no geral. Claro que ainda falta ainda o último jogo, mas ele só pode chegar a 8 pontos. Ele não, por exemplo, ele tem menos o primeiro, no 7º lugar ali na saída da zona de rebaixamento está o Nacional, com 11. Daqui a pouco eu vou falar mais do Nacional. Mas o mais louco disso aqui é o seguinte, uma vez classificado para a fase eliminatória, o regulamento do Campeonato Amazonense diz o seguinte, que o Unidos do Alvorada, ele se vence o turno, mesmo que ele termine na classificação geral em condições de rebaixamento, isso livra a equipe do rebaixamento. Se conquistar o turno, ele vai continuar disputando aí o mata-mata. É lógico que eu não estou dizendo aqui que o Unidos vai vencer esse turno, seria uma coisa assim extraordinária na história do futebol se acontecesse, né, do nosso futebol aqui local, evidentemente. Mas uma coisa curiosa aqui, se por acaso isso acontece, se por um acaso o Unidos conquistasse o segundo turno, uma coisa muito chata ia acontecer com o Nacional, porque se o Unidos vence o turno, o Nacional cai para a 2ª divisão. Por quê? Porque o Unidos está em 8º, pelo regulamento ele se salva, e aí quem é que está o primeiro fora da zona de rebaixamento? O Nacional. É claro que a torcida do Nacional sabe que a chance disso acontecer é praticamente remota, mas não deixa de ser um campeonato horroroso o que o Nacional fez nesse Barezão até o momento. Bom, só para a gente pontuar aqui, gente, assim, como eu sempre falo para vocês, tem 2 formas de você chegar na classificação ganhando vaga para a Série D do ano que vem. Uma é pela classificação geral, caso o Amazonas vença os 2 turnos. Então, assim, se uma hipótese hoje, por exemplo, os 3 primeiros colocados, nós temos aqui o Manauara, na primeira posição geral, o Parintins, na 2ª posição geral, ambos com 18 pontos, e o Manaus na 3ª posição com 15. Então, vamos dizer que aqui, numa hipótese, o Amazonas vence os 2 turnos e se torna campeão amazonense. Quem é que fica com vaga na Série D? Manauara e Parintins, o primeiro e o segundo colocado. Então, assim, essa era uma forma de acessar
o calendário para a Série D, e no caso aqui, se repetir o campeão, o primeiro colocado na classificação geral, no caso aqui o Manauara, garante vaga na Copa do Brasil. Então, assim, o Nacional fechou na 7ª posição, ou seja, muito longe de conseguir se classificar para a Série D por conta dessa vaga aí pelos melhores colocados. Não rolou dessa, então só rolou uma hipótese para o Nacional, que é ganhar o turno, que é o mais difícil. E, cara, uma coisa louca, assim, se a gente for olhar para a campanha do Nacional, é o seguinte: é um time que não perde, mas também é um time que dificilmente ganha. O Nacional só venceu 2 jogos no campeonato todo até aqui. Um foi contra o patético time do Rio Negro, no primeiro turno, e aí ele vence o Manaus na fase eliminatória, nas quartas de final da primeira fase, e depois eliminado naquele jogo desastroso contra o Amazonas FC, que teve aquele erro brutal de arbitragem que vocês lembram. Mas fora isso, o Nacional tem nada menos do que 8 empates no Campeonato Amazonense. E quase que ele empata, quase que ele perde para o Operário, sabe? Uma situação muito complicada esse jogo, mas ele foi lá e conseguiu empatar. Eu até assistindo o confronto, eu disse, olha, é isso, Nacional é isso, é o time do empate nesse campeonato. Então, assim, é nitidamente decepcionante para a sua torcida essa campanha, e eu não me lembro, sinceramente, de um Nacional tão travado no ataque, tão difícil de fazer gols. E olha que ladeira abaixo essa aí. E a nota negativa aqui para esse jogo entre o Operário e o Nacional, sem dúvida nenhuma, foi a agressão aí do volante Toró ao Ivanzinho, zagueiro. Cara, é até difícil a gente, sabe, acreditar no que as imagens captaram, né? Tipo, não dá para fugir da imagem, evidentemente. Mas o Toró é um cara que não tem esse tipo de histórico, cara. É um volante, um cara trabalhador, batalhador. Não sei ali o que aconteceu, mas ele pega, enche a mão e agride o Ivanzinho. E aí, Toró, vai puxar um gancho brabo mesmo, sabe? Porque isso não se faz com um colega de profissão. Isso foi uma agressão, isso foi uma violência, assim, inaceitável. E que, sinceramente, aqui, se eu tiver que definir isso de alguma forma, é o seguinte: isso não tem a sua cara, sabe? Não tem a cara do jogador que você é, da história que você construiu no futebol amazonense. Isso não parece nem um pouquinho com você. Vou ficando por aqui, pessoal, e vamos, que como vocês sabem, aqui neste canal o futebol não para.